entre aquelas grandes personalidades que com suas proezas marcaram etapas históricas inteiras em suas nações de origem. Não se pode deixar de lado o admirado e controverso general Júlio Argentino Roca, forjado como vencedor de inúmeras batalhas militares. Desde muito jovem, Roca selaria o processo de pacificação do país e, a partir de 1880, conduziria os destinos da valente e altiva nação argentina. Por mais de 3 décadas, dirigiu a polêmica Conquista do Deserto e outras campanhas militares, que deram à Argentina mais do que o dobro do território que possuíam naquela época. E conquistaram sua atual riqueza geográfica com a Patagônia. Da Argentina, desagregada por lutas partidárias e montoneiras, para ser a Argentina, que por várias décadas foi o país mais próspero e ordenado da região, o de maior imigração europeia e expansão agropecuária. A obra de Júlio Argentino Roca marcou a consciência argentina até os dias de hoje, também despertando críticas daqueles que o descreveram como um cruel colonizador dos grupos aborígenes, ou daqueles que o apontaram como um oligarca que concentrou o poder e teria entregue a economia argentina aos latifúndios e aos interesses britânicos. Como sempre, a história é mais interessante e variada do que parece, e hoje vamos conhecer a fascinante vida de um dos pais da Argentina moderna. Fala, Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia. Lembro que vocês podem nos apoiar muito para continuarmos este trabalho. Deixe seus comentários, dê like neste vídeo e compartilhe com todos os seus conhecidos. Sem mais delongas, vamos iniciar. Alejo Júlio Argentino. Roca nasce na cidade de San Miguel de Tucumã, em 17 de julho de 1843, no seio de uma família de importante uso político. Descendente de ilustres da nobreza, do antigo reino de Valência e da coroa de Aragão. Era filho do reconhecido herói da independência e da campanha do Brasil, Dom José II Roca, que também teve um papel fundamental no contexto das guerras civis argentinas após a independência. Sua mãe, Agustina Paz, era uma tucumana, filha do Dr. Juan Bautista Paz e Figueroa, que era o presidente do Cabildo Tucumano, que se declarou autônomo. Durante os eventos da Revolução de Maio de 1810, na qual os grupos crioulos, líderes do vice-reinado do Rio da Prata, iniciaram o processo de independência da coroa espanhola. Não se pode apreciar a vida de Júlio Roca sem apreciar a história argentina que veio antes de seu nascimento. Desde a Revolução Independentista de maio de 1810, começa a dissolução do vice-reinado do Rio da Prata para se transformar nas chamadas Províncias Unidas do Rio da Prata. A primeira manifestação da nação argentina como Estado independente. No entanto, após a consolidação da separação do Reino da Espanha, inicia na Argentina uma nova era de profundas mudanças, de desintegração e de constantes disputas entre caudilhos e partidos. As Províncias Unidas não conseguiam estabelecer um governo único com uma constituição comum. E desde 1818 inicia o longo período que foi chamado de Guerras Civis Argentinas. Em linhas gerais, e com seus respectivos matizes, após a independência, surgem duas visões opostas na Argentina: os unitários e os federais. Os unitários, mais metropolitanos e liberais, buscavam um governo nacional centralizado em Buenos Aires, ao qual estariam subordinadas o resto das províncias. Por outro lado, os federais, que eram mais rurais e tradicionais, buscavam uma ampla autonomia para as províncias que estariam integradas em uma confederação, mas cada uma teria seu próprio governo e constituição. Este conflito inicial levou a uma guerra civil aberta entre unitários e federalistas, de 1828 a 1831, na qual os federalistas vencem consolidando seu poder. Com a formação da Confederação Argentina, que estava sob a liderança do benemérito general Juan Manuel de Rosas, Juan Manuel de Rosas consegue pacificar e unificar de facto o Estado argentino sob esta confederação. Mas, após 20 anos desta nova estabilidade nacional e em meio a lutas internas entre os federalistas, Rosas seria deposto em 1852 pelo federal José de Urquiza, que assumiria as rédeas da confederação. Rosas foi deposto em 1852.
Começa assim o chamado processo de organização nacional que duraria até a chegada de Roca ao poder, como veremos mais adiante. Voltando a 1853, sob o general Urquiza, é aprovada uma nova Constituição que leva à secessão da província de Buenos Aires da Confederação Argentina. Em 1853, é estabelecido o Estado Independente de Buenos Aires. E isso deu início a uma nova era de conflitos e guerras entre unitários, federais e diversas correntes do país, sem que a Argentina conseguisse se consolidar como um único Estado. Voltando ao protagonista da nossa história, é neste contexto que, como dissemos, em 1843 nasceria Júlio Argentino Roca, na província de Tucumã, como cidadão da Confederação Argentina, sendo o quinto de 8 filhos de um respeitado militar do lado federal. Sua infância também seria marcada pela morte precoce de sua querida mãe, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. O jovem Júlio herdaria de sua mãe, Agustina, a delicadeza de seu rosto e os olhos azuis de seu pai. Ele tinha uma expressão de ironia e perspicácia, fato que se refletiria quando ele entrou na escola aos 5 anos de idade. Ele ganharia o apelido de Raposinho por sua agilidade e astúcia nos jogos e travessuras, uma marca de rapaz. Inteligência que o distinguiria na sua vida adulta, quando, como presidente da nação, ganhou o apelido, já não de Raposinho, mas de Raposa, por sua astuta capacidade para as alianças e os jogos de poder. Voltando a 1857. O jovem Raposinho ingressa no chamado Colégio do Uruguai, localizado na Argentina, onde faz estudos com calorosa aprovação de seu professor militar. Ao completar 15 anos, Júlio ingressa no 1º Regimento de Artilharia do Exército da Confederação, com o grau de alferes, para depois ser promovido a segundo-tenente em 1859. Em outubro daquele ano, durante uma nova guerra entre a Confederação Argentina e a província de Buenos Aires, Júlio se oferece como voluntário para a guerra, apesar da oposição do reitor da escola devido à juventude de Júlio. Assim, um jovem Roca receberia seu batismo de fogo na Batalha de Cepeda, onde o jovem se destacaria por sua bravura ao permanecer firme disparando contra o inimigo sem recuar durante todo o combate. Foi justamente esta batalha em 1859 que deu a vitória aos federais para que agora Buenos Aires se reintegrasse à Confederação. E no ano seguinte, pela primeira vez, adota-se oficialmente o nome de República da Argentina. Depois da guerra, o jovem Roca volta ao Colégio do Uruguai. Mas alguns anos depois, em 1861, surge uma nova guerra entre a Confederação e os unitários da província de Buenos Aires. De maneira brilhante e temerária, o jovem Roca, junto ao seu pai, o coronel II Roca, assistem a esta batalha. Mas apesar dos esforços, o exército da Confederação é obrigado a se retirar entre a caótica dispersão. O coronel II Roca procurava desesperadamente pelo seu filho até que consegue avistá-lo ao longe, ao pé do único canhão que ainda disparava contra o inimigo. "O oficial que comanda deve ser meu filho", expressou orgulhosamente seu pai. Como resultado desta batalha, em 1861, a nação argentina finalmente se reunifica, de uma vez por todas, mas desta vez sob a direção do Estado de Buenos Aires, consagrando assim a República Argentina. Após os acontecimentos, o jovem Roca se dirige à cidade de Buenos Aires, onde residia a maior parte de sua família. Tempo depois, o tenente Roca dirige-se novamente a La Llanura, para participar na execução de um plano de submissão às montoneiras rebeldes do Chaco que desconheciam o governo central. Depois disso, ele é promovido a capitão em 1864, e sua estadia nos Andes coincide com a declaração de guerra da Argentina, Brasil e Uruguai ao Paraguai em 1865. Um conflito sangrento que mais tarde seria conhecido como a Guerra da Tríplice Aliança, onde os aliados invadem o Paraguai para derrubar o presidente Solano Lopes. O jovem capitão Roca se junta à vanguarda do exército, acompanhado por seu pai, arriscando a vida no calor da batalha. As façanhas de Roca durante esses combates o tornariam merecedor de uma nova promoção como major. Mas após celebrar as vitórias, seu pai, o coronel José II Roca, faleceu repentinamente no acampamento em 1866.
Mas, apesar do profundo luto por seu pai, Roca continuaria cumprindo seus deveres fundamentais na guerra até o seu final, em 1870, em um dos capítulos mais sangrentos da América Latina. Com um aproximado de 500.000 de mortos, entre civis e militares, e a morte de 70% da população do Paraguai. Continuando com a agitada vida argentina, para 1870, o homicídio do general José de Urquiza desencadeia uma nova revolução autonomista na província de Entre Rios. Em 1871, Júlio Roca seria o enviado para derrotar os rebeldes, selando o último conflito na Argentina entre unionistas e federais. O presidente argentino, naquela época, Domingo Faustino Sarmiento, compareceria pessoalmente e, sobre o campo de batalha, promoveria Júlio Roca a coronel do Exército Nacional. Após esses eventos, Júlio Argentino Roca seria nomeado chefe do comando na vila de Rio Quarto. Isso estava nas linhas que representavam os limites ao sul da Argentina, uma limitação geográfica que ressoaria em Roca um grande destino. A Patagônia e a região ocidental de Las Pampas foram um território que antes e durante o vice-reinado, ou o Rio da Prata, espanhóis e crioulos buscaram incorporar dentro de seu projeto civilizatório. No entanto, esse território, de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, era uma estepe quase indomável, sob o domínio de diversos grupos aborígenes ou montoneiras de composição diversa. Desde então, era um problema histórico para os argentinos, confrontados com grupos aborígenes, terruelches, mapuches e ranqueles que se recusavam a se assimilar ao governo e à vida argentina. O general Juan Manuel de Rosas havia conseguido a conciliação ou a conquista de alguns desses grupos. Mas, uma vez que Rosas caiu, eles floresceram novamente. Essas montoneiras rebeldes organizadas para o saque, para a guerra e para o pilhagem. Essa violência entre os argentinos e esses grupos aumenta na década de 1870. Júlio Roca, diante desta situação, em combinação com o ministro da Guerra e Marinha, Adolfo Alsina, e com outros homens públicos celebrados da política argentina, propõe finalmente conquistar os domínios pampeanos nas mãos dos povos indígenas. 24 de maio de 1872. Júlio parte de Rio Quarto para dar início à expedição precursora da célebre Campanha do Deserto. Os expedicionários de Roca percorreram o itinerário traçado em 12 dias e integraram o território do Poitagüe à República da Argentina, sem oposição dos indígenas da zona. No dia 22 de agosto de 1872, Júlio Roca, já com 29 anos, contrai matrimônio com Clara Funes Dias, com quem teria 6 filhos. Clara pertencia a 2 famílias de robusta raiz tradicional de Córdoba, cujos familiares introduzem Roca à alta sociedade daquela província. À margem do projeto expedicionário, em julho de 1874, um grupo de líderes liderado por Bartolomé Mitre se levantaria contra o governo nacional, em desconhecimento das eleições para deputados nacionais. Mas o coronel Roca venceria formidavelmente os rebeldes, sendo promovido mais uma vez a tenente-general no mesmo campo de batalha, quando tinha apenas 31 anos de idade. Foi assim que Roca se tornou o oficial mais jovem a alcançar o maior grau na hierarquia militar na história da Argentina. Insurreição de Mitre derrotada. O ministro da Guerra e Marinha, Adolfo Alsina, discute com Roca a possibilidade de realizar uma nova campanha para conquistar os territórios pampeanos do sul. Mas em dezembro de 1877, Adolfo Alsina morre repentinamente. Por isso, meses depois, Júlio Roca recebe um telegrama do presidente da nação, onde o nomeava como novo ministro da Guerra e Marinha da República da Argentina. Com isso, Roca começa a modificar o plano original de conquista das Pampas, para finalmente dar lugar ao que seria a conquista do deserto. Para 1878, o Congresso argentino aprova o novo plano e, com isso, a ocupação do Rio Negro. Roca afirma com sólida maturidade a missão que lhe foi confiada em um discurso perante a Câmara de Senadores sobre a colonização do deserto de Iria. Hoje a nação dispõe de meios poderosos comparados com os que dispunha o vice-reinado. O exército está em Carué e Guamini, no coração do deserto. Até nosso próprio decoro como povo viril nos obriga a subjugar o mais rápido possível,
pela razão ou pela força a um punhado de selvagens, que destroem nossa principal riqueza e nos impedem de ocupar definitivamente, em nome da lei do progresso e de nossa própria segurança, os territórios mais ricos e férteis da República. Desta forma, em 1879, Roca organiza um exército formado por 5 colunas militares e inicia a conquista do deserto. Uma campanha composta não apenas por militares, mas também por cientistas e médicos que realizaram estudos de botânica, zoologia e geologia nas regiões até então desconhecidas. Também o exército foi acompanhado por sacerdotes que tinham a missão de evangelizar os aborígenes. De acordo com o relatório do ministro da Guerra, alguns dos encarniçados combates pelo território deixaram 1.313 índios guerreiros mortos e outros 1.271 tomados como prisioneiros, incluindo 5 caciques tribais. Pacificando, após estas batalhas, efetivamente, a província do Rio 24 de Maio Rocas, junto ao exército, atravessam a margem setentrional do Rio Negro, concretizando a primeira etapa da conquista. Lá ele faz a bandeira de Belgrano tremular, no justo aniversário da Revolução de Maio. De 1802, estima-se que foram recuperadas 20.000 léguas quadradas de terras férteis e virgens para a nação. Por sua vez, Roca nomeia o coronel Conrado Villegas para continuar com a conquista das regiões restantes que dariam sua geografia atual à Argentina, e já se avançava quase na pacificação total do país. Roca era um dos grandes homens do momento, algo que coincidia com algo que Roca havia visualizado anos atrás. E não poucos homens proeminentes o haviam proposto: a possibilidade de uma carreira para presidente da República. Por sua vez, em 1874, foi criado o Partido Autonomista Nacional, que foi um partido chamado liberal conservador, além de laicista e de correntes de pensamento associadas ao positivismo da época em que Roca seria seu líder. Então, em 1880, em seu retorno a Buenos Aires, Júlio Roca se candidata à eleição presidencial organizada pelo Congresso, um movimento medido por Roca, onde as províncias do interior e as massas populares da capital portenha haviam aderido à sua figura. Enquanto em sua competição estavam figuras tradicionais apoiadas pelos partidos políticos históricos. Então, no 12 de outubro, com uma esmagadora maioria de 150 votos, Júlio Argentino Roca seria declarado vencedor da disputa eleitoral, tornando-se o novo presidente da República Argentina. Embora esses resultados não tenham sido pacíficos, pois em resposta a isso surgiu uma rebelião liderada pelo candidato opositor Carlos Tejedor, que não reconheceu os resultados, e a marca de estabelecer Buenos Aires como a capital oficial da nação. Após um conflito sangrento, a insurreição culmina com a vitória do Exército Nacional e com a derrota dos insurgentes. Fato de transcendência, pois seria o último conflito militar, após um tumultuado período de guerras internas que dizimaram a nação. Durante 66 anos de história republicana, a paz havia custado muitas décadas de sangue e suor, e Roca foi o homem que finalmente conseguiu selá-la. Desta forma, Júlio Roca assume seu cargo como presidente da nação argentina. A presidência de Júlio Roca levaria a Argentina por uma série de profundas transformações, encaminhando-a para uma modernização em todos os campos de sua vida nacional. Em primeiro lugar, Roca proíbe a organização de forças militares irregulares com o objetivo de evitar que as províncias pudessem se insurrecionar novamente como estados independentes, com suas próprias formações políticas e suas milícias autônomas. Neste processo de centralização política e do poder armado, Roca declara Buenos Aires oficialmente como a capital da República. 6 de dezembro de 1880. Em 1881, é criado o Conselho Nacional de Educação, cujo primeiro presidente foi Domingo Faustino Sarmiento, que impulsionou a fundação de bibliotecas e o fortalecimento do sistema educativo público em toda a nação. Em março desse mesmo ano, Júlio Roca começa a Campanha dos Andes, uma expedição que buscava concretizar o que começou com a conquista do deserto e pacificar assim as tribos da cordilheira.
Após algumas batalhas contra as tribos patagônicas, a expedição foi concluída em 1884, com a integração do Neuquén à República, abrindo as portas para a fundação de novos povoados desde La Pampa até o extremo sul da Terra do Fogo. Durante o primeiro mandato de Roca, a Argentina se incorpora definitivamente ao mercado mundial, sendo seu motor econômico as exportações de produtos primários, tais como cereais, linho, carne e animais. Em pé. As receitas nacionais aumentam exponencialmente, e com as novas receitas, mais novos empréstimos adquiridos, Roca inicia um ambicioso plano de obras públicas para o país. As linhas de ferrovias são estendidas pelo território nacional. Buenos Aires passa por uma grande renovação urbanística, com obras que perduram até hoje. Novas pontes e portos são construídos para facilitar o transporte comercial e fomentar as indústrias da cidade portuária e o comércio marítimo. E chegam grandes quantidades de investimento estrangeiro que impulsionam diversas indústrias dentro da República. Alguns denunciaram que esse processo teve o custo de entregar grande parte da economia do país nas mãos britânicas e europeias, enquanto outros apontaram que esses grupos europeus eram os únicos com a capacidade técnica para, junto com os argentinos, elevar a nação economicamente. Como veio de fato a ocorrer nas próximas décadas, tornando a Argentina a nação mais próspera da região. Ao mesmo tempo, os defensores de Roca apontaram que durante sua presidência houve diferentes eventos que mostraram uma atitude mais nacionalista em relação aos impérios europeus. Retornando ao seu mandato, outro grande feito foi a criação da cidade de La Plata, que tornava realidade o lema proposto pelo insigne economista Juan Bautista Alberdi, que dizia que governar é povoar. O presidente Roca conhecia a importância do povoamento das terras argentinas, de modo que vários projetos foram levantados que incentivariam intensamente nos anos seguintes a chegada de correntes migratórias, de trabalhadores e de famílias da Europa. Para uma Argentina pujante que havia alcançado a paz. Em 2 séculos de história, a Argentina foi o segundo país do mundo que mais recebeu imigrantes europeus. Mais da metade deles eram italianos e uma parte considerável eram espanhóis. A absorção de imigrantes chegou a tal nível que em várias províncias do interior, incluindo a capital, superaram em população os crioulos nativos. Durante este processo, as hectares de cultivo e os rebanhos de gado da Argentina dobram, e a extensão das linhas ferroviárias ultrapassou os 6.000 quilômetros. A Argentina se tornava o primeiro país celeiro do mundo. À medida que a administração de Roca avançava, grandes problemas se apresentariam. No entanto, ele conseguiria superá-los com grande astúcia política. Conflitos com a Igreja Católica, uma escalada de tensões com a República do Chile, a dependência quase total do modelo agroexportador, que provocaria uma série de problemas financeiros nas décadas seguintes. E até uma primeira tentativa de magnicídio por parte de um civil que atirou uma pedra na cabeça do presidente. Mas, além dos desafios, Júlio Roca consegue a consolidação de um Estado nacional moderno e capacitado. Sob o lema de paz e administração, rodeado por mais de um continente dizimado por problemas e guerras. Para 1886, estão se aproximando novas eleições presidenciais, e Roca propõe aos fatores de poder do país a eleição de seu cunhado, o Dr. Juárez Celman, a qual é aceita sem problema. E assim, avança na consolidação de um regime de partido hegemônico, no qual Roca era o grande centro de comando, de decisão e de paz. Para julho do mesmo ano, 86, no final da presidência de Roca. Após um período de vigorosas reformas e crescimento, a nação entrava em uma fase de crise financeira e instabilidade. Devido a grandes gastos em obras públicas, o abuso do endividamento e do crédito bancário. Esses seriam os motivos que impulsionariam a Revolução do Parque contra o presidente Celman. A insurreição seria esmagada pelo exército, mas mostraria as rachaduras do sistema roquista. Por recomendação de Roca Juárez, Celman renuncia à presidência e é nomeado como chefe de Estado o então vice-presidente, Carlos Pellegrini. Após uma pequena estadia na Europa, Júlio Roca retorna à Argentina para dissuadir o principal candidato da oposição, Bartolomé Mitre, a se candidatar nas eleições. Assim, Roca conquista o período presidencial de 1892 a 1898.
Pellegrini entrega o poder ao seu candidato e ao novo presidente eleito. Dr. Luiz Sáenz Peña, um político pertencente à ala do roquismo do Partido Autonomista Nacional, com aprovação pela primeira vez dos partidos opositores. Sendo Roca nos bastidores, o verdadeiro homem forte e fator de consenso nacional. Assim, enquanto Luiz Sáenz Peña era presidente da nação, Júlio Roca seria nomeado como presidente do Senado Nacional. Apesar de ter a aprovação de certos setores da oposição, nesta nova mudança de presidente seriam geradas diversas convulsões políticas. No entanto, estas seriam rapidamente esmagadas por Júlio Roca, garantindo a ordem da República. Mas há 3 anos de seu mandato, em 23 de janeiro de 1895, o então presidente Sáenz Peña renuncia repentinamente à presidência, entregando o comando ao vice-presidente. Dr. José Uriburu, que pouco depois adoeceu, teve que se retirar do cargo e, portanto, Júlio Roca, presidente do Senado, assumiu como presidente interino da Argentina. Como presidente interino, Roca, então, decide se candidatar à eleição presidencial em 1898, vencendo com uma maioria esmagadora, pois praticamente não existia oposição organizada. No dia 12 de outubro do mesmo ano, o caudilho argentino voltava à Casa Rosada, encontrando no país novos e velhos problemas. 2 problemas principais eram os que preocupavam Roca: a questão eleitoral, que mergulhava o país em um profundo descontrole político a cada vários anos em que se realizavam eleições, e a questão chilena, que recorrentemente ameaçava com uma guerra internacional, devido ao fato de que não se haviam terminado de traçar claramente os limites entre Argentina e Chile. É assim que Roca reforma a Constituição no mesmo ano, na qual reestrutura as eleições de deputados, a organização de novo pessoal para os ministérios e também a otimização da burocracia governamental, para empreender o mais rápido possível o desenvolvimento de obras públicas em todo o país, especialmente nos novos territórios conquistados da Patagônia. Roca empreende uma extensa turnê pelas províncias do Sul, com o objetivo de traçar as linhas definitivas das fronteiras da República Argentina. Demonstrando a força do exército argentino, Roca navega o intrincado labirinto dos canais da Terra do Fogo até chegar a Punta Arenas. Lá, em 1902, Júlio se encontra com o presidente chileno, Federico Errázuriz, a bordo do navio O'Higgins. Lá são assinados os Pactos de Maio e conclui a corrida armamentista entre ambos os países para buscar uma solução pacífica. O novo governo de Roca teve uma política externa, buscando relacionar a Argentina com nações vizinhas e até outras mais distantes, como Japão e Pérsia. Ao mesmo tempo, dando grandes prioridades e privilégios aos europeus e britânicos. No entanto, o governo de Roca foi o único que protestou energicamente o bloqueio que a Venezuela sofreu por parte do Reino Unido e do Império Alemão. Em 1902, com este caso, o chanceler de Roca, Luiz Maria Drago, desenvolveu a célebre doutrina internacional Drago, que estabelece que não pode haver invasões armadas com base em dívidas públicas. Em sua última mensagem ao Congresso, finalizando seu período em 1904, Júlio Roca pronunciaria um discurso imperecível para a história da República. Não há um único lugar do país, por mais remoto que seja, onde não tenha sido construído ou esteja em vias de construção. Uma escola, uma ferrovia, uma ponte, uma linha telegráfica, um hospital ou um quartel. Esperarei tranquilo a decisão do dia seguinte. Mais justo ou imparcial, ou menos acervo em relação às fraquezas humanas, a que estão sujeitos os homens públicos de todos os países e de todos os tempos? Ao terminar o período constitucional de seu governo, em 12 de outubro de 1904, cumprindo com integridade e patriotismo austero, o ilustre general Bartolomeu Mitre julgou a histórica presidência recém-concluída. Com uma saudação a Roca, dizendo: "Eu recebi seu juramento e venho dizer-lhe que o cumpriu", podendo Roca perpetuar-se na presidência. Ele se despede e entrega as insígnias do poder executivo da nação. E desde então, o ilustre general Júlio Roca se afasta da política, abandonando de bom grado e sem ambições a direção do partido. Aos seus amigos próximos e ao seu filho, Dom Júlio Argentino Pascoal Roca, o general Roca se retira gradualmente da vida pública, preferindo as tarefas de conselheiro. Prudente e austero, viaja com frequência para a Europa para cuidar de sua saúde.
onde os chefes de Estado europeus prestam homenagens solícitas. O já envelhecido Roca se retira para uma casa de campo na Fazenda La Paz, em Córdoba, onde recebe visitas repetidas de figuras como o celebrado poeta francês Anatole France. Finalmente, no 19 de outubro de 1914, em sua casa na rua San Martín, em Buenos Aires, Júlio Argentino Roca falece aos 71 anos de idade devido a uma infecção pulmonar, selando com sua morte um capítulo inteiro da história argentina. De ser um humilde nobre provinciano, filho de um proeminente prócer da independência, se forjou como um soldado no feroz cenário das guerras civis argentinas. Sua determinação férrea simbolizou os ideais e aspirações da jovem República Austral. Sua figura, que transcende o tempo, continua sendo fator de acentuadas polêmicas e admirações. Suas ações como firme progressista e ilustre estadista deixaram um legado que prevalece na República e que inspira igualmente o imaginário coletivo argentino até os nossos dias, elevando sua figura à categoria de ser um dos pais da pátria. Obrigado por assistir a este vídeo, espero que tenham gostado, é muito importante para nós. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe o vídeo e siga-nos no Instagram, A Nova Enciclopedia. E, acima de tudo, que nos ajudem em nosso Patreon, com qualquer ajuda que possam nos dar. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.